Tudo bom, gente? Nós estamos aqui mais uma vez na aula, no capítulo 8, onde nós já estudamos a hidrografia do Brasil e agora nós vamos entrar nos biomas. Está na página 164 do capítulo 8, começando em hidrografia e depois biomas. Nós sabemos que os biomas, nós temos 6 tipos de grandes biomas brasileiros, que são os conjuntos de ecossistemas entre vegetal e animal, com uma gigantesca diversidade biológica própria. Então, o que é isso? Nós vamos ver agora. Os biomas brasileiros são os ecossistemas que o Brasil possui. Então, eu coloquei aqui, a Amazônia, Cerrado, Caatinga, o Pantanal, a Mata Atlântica, onde nós, a zona costeira e marinha, e lá nos Pampas, que é o Rio Grande do Sul, certo? Então, como eu falei com vocês, que são conjuntos de ecossistemas vegetal e animal, com uma gigantesca diversidade biológica própria. Vamos começar pelo maior de todos, que é o da Amazônia. Então, biomas são grandes estruturas ecológicas com fisionomias distintas encontradas nos diferentes continentes, caracterizados principalmente pelos fatores climáticos, temperatura e umidade, e formações vegetais relacionadas à sua latitude. Floresta amazônica. Para nós, ela é muito conhecida, porque ela é a maior floresta equatorial do mundo, onde normalmente nós temos o maior rio em volume de águas e extensão do mundo. Então, ela é a maior bacia hidrográfica já estudada no mundo, certo? Nós temos esse privilégio de ter esse gigantesco, esse mega bioma. Eu coloquei aqui, localiza-se na região norte do Brasil. Precipitação pluviométrica superior a 1.800 milímetros por ano. Chove o ano inteiro. Floresta apresenta diversos estratos. Nós temos todo tipo de floresta na floresta amazônica. O estrato mais alto localiza-se de 30 a 40 metros acima do solo. O estrato que estão citando aqui são as árvores, mas nós temos espécimes lá de jequitibá, da castanha do Pará, que chega até quase 100 metros de altitude. Olha só. Então, são árvores gigantescas que, conforme a região da floresta, nós temos árvores que são, para nós, são gigantescas, são 30 metros e são pequenas em vista das outras. E nós temos floresta de sombra, onde tipo de espécie de árvore, ela só cresce na sombra. Um exemplo, a seringueira. A seringueira é uma árvore de sombra, ela só cresce na sombra de uma outra. Se você tirar uma muda de seringueira e plantar em outro local, se ela não tiver a sombra de uma outra árvore crescendo junto com ela não vai crescer. Um exemplo que aconteceu aqui. No começo do século XIX, o ápice da borracha no Brasil, nessa região, é muito alto. Então, o que as grandes indústrias de pneus fizeram? Eles pegaram espécimes, muda da seringueira, e foram plantá-las lá na Ásia, no Vietnã, Camboja, no Laos. Só que eles desconheciam esse tipo de árvore, porque para eles podiam fazer aqui a plantação, igual a gente está acostumado a ver eucalipto, planta uma atrás da outra, e tudo bem, a própria irrigação e sol, o solo bem fértil vai crescer. Não. A seringueira não se desenvolvia nessa região. Aí eles voltaram aqui no Brasil e começaram a estudar o porquê que essas seringueiras não cresceram
na Ásia pelo mesmo motivo. Se lá tinha o mesmo tipo de umidade, era equatorial, de transição tropical, equatorial, clima muito quente e úmido, e as aves não se desenvolveram. Aí os biólogos começaram a estudar e viram que a seringueira ela crescia à sombra de outra árvore. O que a Michelin, a Friston fizeram? Plantaram uma árvore aonde crescia junto com a seringueira, dando sombra para a seringueira. E a seringueira cresceu. E nesse processo, nós perdemos a exportação de borracha para essas indústrias. Porque eles passaram a fazer as suas próprias fazendas de seringal e não precisaram mais de comprar, onde teve um declínio muito grande para a borracha no Brasil no começo do século XX. Outra, aqui ó, a ave mais conhecida na região é a seringueira. São abundantes também as bromélias. O que é bromélia? São aquelas árvores que vivem na encosta da outra. Elas, como se fosse uma encostada na outra. Elas vivem das galhas, essas bromélias. Vamos continuar. A região da Bacia Amazônica ostenta a maior variedade de aves, de primatas, de roedores, de jacaré, de sapos, insetos, lagartos, peixes de água doce de todo o planeta. São mais de 30 milhões de espécies de insetos. 30 milhões. Então, você vê pela quantidade, pelo tamanho que é esse bioma da Bacia Amazônica, você vê como é tão importante nós preservarmos esse bioma. Então, agora aqui, nós sabemos, nós estudamos isso na aula anterior, na hidrografia, que são, como tem muita umidade, muita chuva, e os rios são rios perenes, que não secam. Devido a estar no hemisfério norte e no hemisfério sul, no decorrer do ano inteiro, o rio Amazonas ele recebe grande volume de água, tanto ao sul, tanto ao norte. Eu dei o exemplo para vocês que ao sul nós temos o rio Xingu, que é de grande porte, nós temos o Araguaia Tocantins, que é de grande porte, nós temos para formar o Amazonas, os Solimões e o Rio Negro, que são de grande porte, fora outros rios menores, que fazem parte são afluentes do Amazonas, e subafluentes, como são afluentes do Tocantins e do Araguaia, são pequenos rios que desembocam no rio principal, e esse rio principal chega ao rio de planície, que é o Amazonas, que é o maior deles. Então, esse processo todinho, esse ciclo da vida, de chuva, é que forma essa gigantesca bacia amazônica, que é o maior bioma do mundo. Por ali circulam 324 espécies de mamíferos, como a onça pintada, a ariranha, a preguiça e os macacos, que são, no caso, os primatas. Fora outros, que são de migração, que chegam lá e depois saem, principalmente aves. Elas fazem os seus ninhos e depois voltam para onde de origem. Também usa a floresta, o bioma. E cerca de 25% da população de primatas, que são os macacos do globo, 70 das 334 espécies de papagaios existentes no mundo, 70 está aqui. 70 tipos de papagaio, maritaca, arara, ararinha, arara azul, arara colorido, estão aqui. Por quê? Esse bioma ele proporciona habitat para todos esses tipos, não só os mamíferos, como as aves e os répteis. Com relação a peixe da água doce,
concentra de 2.500 a 3.000 espécies diferentes. Só no Rio Negro pode ser encontrada 450 espécies, enquanto na Europa não se contam mais que 200. Então, para você ver a grandeza que é de um rio só. E olha para você ver, o Rio Negro ele é afluente do Amazonas. A junção do Negro com os Solimões é que forma o Rio Amazonas. E a água do Rio Negro ela é muito ácida, por isso que ela tem aquela coloração de escura, por isso que o nome dele é Rio Negro. Como ele é muito ácida, e o Rio Solimões ele é um rio mais não alcalino, não é ácido, então eles demoram a se juntar. Então gastam cerca de 4 a 5 quilômetros até a água ficar homogênea, a água do Rio Negro com os Solimões misturar, certo? E essa concentração de 2.500 a 3.000 espécies de peixes diferentes, quando o pesquisador francês Jacques Cousteau, ele fez um trabalho aqui no Rio Amazonas, nesse ecossistema todo, e aonde concentrou mais de 2.500 a 3.000 espécies diferentes de peixes, certo? Porque ele entrou navegando por rio Amazonas e passou a fronteira Brasil-Peru, aonde existe outros tipos que não misturam. Os peixes, eles vivem, eles não vivem no percurso do rio todo. Existem pedaços que têm acesso a uma certa espécie de peixe. Então faz assim, vocês estão entendendo? Então, um determinado período, parte do rio, você tem uma espécie. Em outro determinado, outra espécie. E assim vai. E tem lugar que tem todos juntos, mas eles geralmente eles ficam naquela região que é onde foi catalogado pelo o Jacques Cousteau. Então, nesse processo, a gente tem um índice muito, mas muito grande de preocupação sobre a floresta amazônica. A gente vê que a preocupação, porque ela é considerada como o pulmão do mundo. Nós sabemos que a floresta amazônica ela não é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo são os oceanos, são os plânctons, né? As algas que é o pulmão do mundo. Mas a floresta amazônica ela é tão importante para o ser humano, tão importante para o ecossistema mundial, que existe uma preocupação muito grande, porque no instante que ela começa a perder muitas espécies, tem espécies de árvores lá que ainda não foi nem descoberta. Tem espécies de macacos, de aves, de lagartos, tem até tipo de peixes mesmo, que ainda não foi nem descoberto, porque ele é tão grande, mas tão grande, que o sistema de satélite ele não consegue detectar as coisas. Há uns tempos atrás foi descoberta uma cachoeira lá, que o satélite passou, fotografou e viu a cachoeira que não aparecia nos mapas, de tão complexo que é esse bioma que é o Amazonas, certo? Então por isso que existe uma preocupação. Nós estudamos isso mais na matéria da aula passada, sobre a bacia hidrográfica do Amazonas. Nós vimos que o seu solo, ele não é um solo rico, ele é um solo pobre, né? De profundidade é rasa, ele não tem tanto substrato, vamos colocar assim. Por quê? A superfície da floresta, ela te dá
que uma árvore precisa. Ela não precisa de ter raízes profundas para entrar no lençol freático da região. Ela não precisa de ir buscar substrato que necessita uma planta, porque as folhas caem e decompõem ali em cima no solo. Há tanta umidade que muitas das árvores, as raízes, são raízes submersas, não são raízes profundas, certo? Então, é um emaranhado de raízes, porque não tem necessidade da árvore penetrar no solo com sua raiz. Vocês estão entendendo? Não tem necessidade, porque a superfície ela já é rica em nutrientes para a vida vegetal. E nesse processo da floresta ter essa diversidade de alimento que forma também um habitat para essa gama que eu falei com vocês aqui, de macacos, de roedores, no caso da onça, de outros mamíferos, né, de lagartos, de peixes e até de insetos. Porque como é um ciclo, né, isso, à medida, vamos colocar, a onça pintada pegou lá um macaco. Ela não vai comer o macaco inteiro, ela vai comer o que ajuda ela naquele momento e vai deixar a carcaça lá. Outros animais vão comer aquilo ali. E esse macaco que foi o alimento da onça pintada, ele vai se decompor. E aquela decomposição vai ajudar no processo, como eu falei com vocês, o ciclo. Os nutrientes vão passar para as árvores, que vão passar para outros macacos, que vão passar para outras árvores, e vai. Mesma coisa, se uma onça pintada morre, a decomposição dela, alguns bichos vão lá e vão comer a carcaça dela. Outros animais, né? Urubu, ave, até outros animais carnívoros que comem matéria de decomposição. Eles vão comer isso lá e o processo vai ser a mesma coisa. Vai nutrir de nutrientes o solo, vai passar para as árvores, que vai criar mais frutos, que vai comer mais árvores, vai pegar mais macacos, mais jacarés, né? No caso aí Então, é um ciclo o processo bioma, certo? Então, quando nós pegamos a maior bacia hidrográfica do planeta, com esse gigantesco ecossistema, onde são peças fundamentais, está tudo ali, e você consegue preservar isso, você tem a durabilidade de vida muito maior para aquele processo. Então, o homem, como você vê, o índio lá, ele interage a natureza, o indígena, o nativo lá. Não o homem que foi para lá para desmatar e fazer plantio ou então até plantação de monoculturas, ou então fazer para pastagem de gado de corte. Não, o indígena ele é interagido na floresta. Ele vive o que a floresta o fornece, certo? Então, os índios daquela região eles estão adaptados a viver nesse ecossistema, porque eles fazem parte desse ecossistema. E a preocupação do governo federal, do governo estadual, no caso do Amazonas, Pará, todos aqueles estados do norte que fazem parte desse ecossistema, eles têm essa preocupação do desmatamento. No começo do ano teve aquela porção de queimadas lá, provocada por vamos colocar assim, por bandidos, né, que queriam desestabilizar o governo estadual, o governo federal, tirar o crédito do governo, porém foi banido rápido, foi exercida a lei em cima de quem estava provocando esse processo de desmatamento, de queimada e outras coisas, e não devemos falar mais nada, porque a lei foi eficaz. Foi feita a atuação naquelas grandes fazendas de desmatamento, de corte de madeira, e a lei imposta e parou. Não estou vendo mais falar nem na televisão, nem nos jornais, nem nada, porque no instante que a lei foi prevalecida, nós tivemos, graças
aos governos, né? Tanto o estadual como o governo federal também. Certo? Então, esse é o maior ecossistema do mundo. Eu dei um exemplo aqui, aonde 450 espécies de peixe encontrado em um só rio, que é o Rio Negro. A Europa todinha, todo o continente europeu, não se encontra 200 tipos de peixe lá naquela região. Então você vê como é a complexidade que é esse bioma da floresta amazônica. Então, nós vamos seguir, esse é o primeiro bioma que nós estamos vendo. Nós vamos passar agora para o outro bioma, que é o cerrado. O cerrado. As árvores do cerrado são muito peculiares, com troncos tortos, cobertos por uma cortiça grossa e de folhas geralmente grandes e rígidas. Muitas plantas herbáceas têm órgãos subterrâneos para armazenar água e nutrientes. Vamos explicar o porquê que o cerrado tem essas características. Por quê? Nós vimos no processo do bioma da floresta amazônica, o índice pluviométrico ele é alto, é 1.800 milímetros de água por ano. Então, lá chove o ano inteiro, não tem período de seca, chove o ano inteiro. Então, os rios têm um volume de água perene e muitas vezes até quando tem um período de chuva, eles até ultrapassam o leito, né? Eles transbordam, mas o chuva lá é o ano inteiro, chove lá. Diferente do cerrado. No cerrado nós temos as estações definidas. Período chuvoso, primavera, verão. Nosso verão, que nós, Minas Gerais, pertencemos ao cerrado. Minas Gerais pertencendo ao cerrado, a gente tem o verão úmido e quente. Primavera, chuvosa e quente. Porém, o inverno é seco e sem chuva. Então, quando chega no período de outono e inverno, nós ainda estamos no outono. Nós vamos chegar no inverno semana que vem. Então, esse processo, ele para a chuva, cessa a chuva, certo? E o cerrado brasileiro, ele tem uma característica onde pega uma boa parte de Minas Gerais, o centro-oeste, quase que todo, e chegando até uma parte do Nordeste, passando pelo Tocantins e no Maranhão e lá no Oceano Atlântico, pelo Maranhão. Então, nós pertencemos ao Cerrado. Minas Gerais está dentro do Cerrado, certo? Metade de Minas Gerais está no Cerrado. A outra parte nós vamos estudar mais para frente, que é a Mata Atlântica. Mas uma boa parte de Minas Gerais, o estado de Goiás, o estado de Tocantins, uma boa parte de Mato Grosso do Sul, a Maranhão, onde tem a separação, né? A transição da floresta amazônica para a Caatinga, o Maranhão está ali no meio, certo? Maranhão, Piauí, eles fazem esse processo de separação, de transição da floresta amazônica para a Caatinga. Então, nós vamos chegar lá e vou mostrar para vocês. Então, por isso que as plantas são de órgãos subterrâneos de armazenar água e cascas duras. Por quê? Para reter, para não perder a água. O contrário da floresta amazônica. Você tem uma floresta com folhas gigantescas, aonde ela absorve muita água e também perde muito calor. Então, para ela lá, não tem, como não tem escassez nem de água e nem de luminosidade, ela pode ter uma folha gigante, diferente das folhas do cerrado. Eu coloquei essa foto aí. Essa foto ela é de um ipê amarelo. Nós temos aqui muito ipê amarelo aqui em Minas Gerais. Belo Horizonte também tem, aí em Contagem também tem esse ipê amarelo. Eles são plantados nas avenidas. Então, você vê que elas têm as folhas mais grossas
E na época de floragem fica amarela, ipê roxo, ipê rosa, e esse aí é o ipê amarelo. Lá em Brasília, como foi uma cidade projetada, tem avenidas lá que tem tipos de ipê só de amarelo, outros ipê, até ipê azul, que é a coisa mais rara lá em Brasília tem essas espécies. Então aqui, ó, aqui que eu falei com vocês. Situa-se no estado de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e no oeste de São Paulo e Paraná, levando até, pegando uma parte do Maranhão, que é a transição da floresta amazônica para a Caatinga, e uma boa parte também do Piauí, porque como é transição de um bioma para outro. Né? Trata-se de um bioma do tipo savana, com vegetação arbórea esparsa, formada por pequenas árvores e arbustos. Então, não é diferente da floresta amazônica, que tem muitas árvores, uma perto da outra. Como eu dei o exemplo para vocês, a seringueira ela precisa de uma árvore próxima para crescer na sombra. Aqui não. Você encontra uma árvore aqui, outra ali, e assim vai. Certo? Com vegetação mais esparsa. Colocaram aqui no livro de vocês, tipo savana. Savana é onde é que tiver muito em televisão, é onde lá na África tem os elefantes, tem os leões, a zebra, certo? Então, só para a gente descontrair um pouquinho, quando o Madagascar, o leão, a girafa, o hipopótamo, a zebra, eles se perderam, eles foram para Madagascar. Madagascar é tipo de bioma de savana também, certo? Não só lá em Madagascar, mas como a África como um todo. A parte central da África ela é toda savana, que aqui para nós é chamado de cerrado. Então você vê uma vegetação aqui, outra ali, e com as suas estações bem definidas. Você tem a época de seca e depois tem a época das chuvas. Mesma coisa aqui no cerrado. Nosso aqui. Nós temos o período de primavera, verão, que vai de setembro a março, de chuva e calor, né? Primavera e verão. E de abril até agosto, de seca, que é outono e inverno. Nosso inverno é seco, nosso outono chove-se pouco. Porém, a nossa primavera e o nosso verão é quente e bastante úmido, principalmente no verão, é bem chuvoso. Aí, ó, o clima do Cerrado é relativamente quente, 26 graus, e o índice pluviométrico é entre 1.600 e 2.000 milímetros por ano, concentrados no verão. Aí que eu falei com vocês. O solo é pobre, porém, pois carece de determinados minerais. Então, quando nós temos nessa região do Cerrado, na Mato Grosso do Sul, nós temos lá monoculturas, principalmente a soja. Porém, vasta área de fazendas, eles corrigiram o solo para esse tipo de plantio, da monocultura da soja, né, do milho e outros cereais, certo? É usado nessa região do Cerrado, na Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, e a boa parte do Mato Grosso está no Cerrado. Porém, nós também temos um outro bioma lá, chamado bioma do Pantanal. Nós vamos estudar ele também. Então, por aí, o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso normal, eles têm esse bioma que é o Pantanal. O Pantanal ele pega esses dois estados brasileiros, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e a parte do Paraguai e da Bolívia também, onde tem a boa parte do Pantanal nesses dois países. Voltando aqui para o Cerrado, você vê aí, como eu falei com vocês no slide anterior,
as chuvas são concentradas no verão. O que acontece no verão lá? Tem as enchentes, certo? Tem as enchentes. O índice, o calor, ele é intenso o ano inteiro, também é muito quente, mas com suas estações bem definidas. Quando chega no inverno, para a chuva, no inverno, outono, a partir de abril, final de março para abril, maio, junho, que é o outono, e a partir de junho, julho e agosto, na parte de setembro, a, a umidade relativa do ar cai demais. Nós temos um problema sério lá em Brasília, né, capital do Brasil, devido à baixa umidade do ar. Por quê? Nos outros períodos, nas outras duas estações, que é primavera e verão, é muito úmido, chove demais. Compensação, quando entra o outono e inverno, a taxa de umidade relativa do ar chega até quase 10% de umidade do ar. Isso é muito perigoso mesmo. Por isso que o solo é muito pobre, porque resseca demais, fica sem umidade. Aí dá aquelas poeiras, aqueles poeirão, como a gente vê nesse filme aí, certo? Então, essa discrepância, vamos falar assim, de no verão, primavera, ser muito úmido e quente, compensação no inverno, a temperatura também não cai muito, mas fica sem umidade relativa do ar, fica muito baixa, baixíssima, muito perigoso, até para a vida do ser humano nessa região. Que conforme o índice pluviométrico, né, a umidade relativa do ar cai demais, você não consegue respirar direito, você começa a sangrar seu nariz, te dá dor de cabeça constantemente, certo? Então esse é o processo. Esse processo do cerrado é um problema. Eu dei o exemplo para vocês de Brasília, porque Brasília, a tendência é cai demais a umidade relativa do ar, demais. Mas não quer dizer que todo o cerrado acontece isso. Aqui em Minas, Belo Horizonte mesmo, em Contagem, quando está muito quente, assim, já tem muito tempo que não chove, nós temos problema de respiração. Você começa a ressecar, seu nariz fica ressecado, você fica com dificuldade de respirar, porque a umidade relativa do ar está baixa. Quando vocês escutam principalmente na televisão, nos jornais, clima, o tempo e o clima, e aquelas moças chegam e falam, a umidade relativa do ar hoje está tantos por cento, certo? E nesse processo nosso, que nós estamos entrando para o inverno, daqui a poucos dias nós estamos entrando para o inverno, a tendência da umidade relativa do ar cair mais ainda, é a maior preocupação. Então, as mães da gente preocupam em colocar uma bacia de água dentro do quarto para a gente dormir, liga aqueles vaporizadores de água para você umidificar o quarto, para você dormir, conseguir dormir e não colocar sangue pelo nariz. Esse é o problema do cerrado. Igual aqui, ó. Atualmente a região contribui com mais de 70% da produção de carne bovina do país. Como eu tinha falado para vocês, as grandes fazendas. Aqui eu dei o exemplo bovino. Porém, nós temos as maiores fazendas de soja, as maiores fazendas de milho, de outros cereais nessa região do Cerrado. Por quê? Como são áreas que você pode... não tem o obstáculo natural que são as plantas, né? No caso as matas, são mais espaçadas, fica fácil para você fazer o cultivo de pastagem e levar esse gado para lá, certo? Então são fazendas gigantescas de criação de gado, fazendas gigantescas de plantação de soja, fazendas gigantescas de plantação de milho, de outros cereais, de feijão e assim vai, de outros cereais que você faz um trabalho de irrigação, corrige o solo, né?
a deficiência que o solo tem é corrigida através de adubo, de outros processos de correção de solo, e faz uma monocultura, então uma criação de bovina, de caprino, de ovelhas, entendeu? De uma monocultura. E lá no Cerrado, principalmente no Centro-Oeste, acontece isso demais, no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Minas Gerais não tanto, mas no Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul é comum a gente ver essas fazendas gigantescas de monocultura, ou seja, criação bovina, ou então nas monoculturas de soja e de outros cereais, certo? É também importante o centro, igual eu falei com vocês, os outros cereais, a soja, o feijão, o milho e o arroz. Como atividade secundária, grande extensões de cerrado são ainda utilizadas na produção de polpa de celulose para a indústria de papel. Eu dei esse exemplo aqui, porque lá também as indústrias que fabricam o papel, a celulose, a cenibra e outras, elas têm gigantescas fazendas lá, aonde você tem um tipo de plantação que são as madeiras próprias para a fabricação de papel, certo? Então, essas empresas, elas utilizam do cerrado, porque eles podem fazer plantações, eu dei exemplo aqui, está vendo aqui na foto, de ilhas de plantação, conforme a espécie de fabricação do papel. E essas espécies, aqui eles não colocaram aqui o eucalipto, porque o eucalipto é mais usado no Cerrado aqui em Minas Gerais, porém lá no Centro-Oeste é um outro tipo de vegetação, de árvore específica só para fabricação de papel. Nós aqui em Minas, a Cenibra, que é uma das maiores indústrias de papel do Brasil, ela utiliza o eucalipto aqui em Minas Gerais. Lá no Centro-Oeste, né, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e uma boa parte do Tocantins também, eles usam uma outra espécie sem ser o eucalipto. Também faz o plantio de eucalipto lá também, mas é uma outra espécie de árvore específica para a fabricação do papel. Igual aqui, ó. Com uma atividade secundária, grandes extensões de cerrado são utilizadas para a produção da polpa de celulose para a indústria de papel. Então, a gente tem essas megas fazendas, aonde eu falei para vocês no vídeo anterior, produção bovina e também o centro de produção de grãos, né, dos cereais. A soja, que é a principal, uma das maiores fazendas de soja do Brasil, está no Cerrado, está em Goiás. O feijão, o milho. Para vocês vocês verem uma coisa, é comum nos supermercados aqui em Belo Horizonte e Contagem, você vê umas latinhas de milho escrito Goiás, Minas Goiás, vem de lá do Cerrado, vem de Goiás. Então, dessas megas fazendas de produção de milho, de feijão, de arroz também, né? E da soja, onde uns 70% a 80% da produção de soja do Brasil sai da região do Cerrado. Tá joia?